Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Estou ouvindo você e li sua opinião. Agora vou lhe dar minha resposta. Meu casamento com Dina será muito em breve e espero vê-lo na cerimônia e na recepção. Tenha um bom dia. Oliver saiu resolutamente da sala, enquanto ouvia sua mãe gemer. Não, ele saiu e fechou a porta atrás de si. Ele a fechou com força, mas com cuidado, sem bater a porta. E agradeceu a ela por isso. No entanto, o coração de Ana ainda estava em seu punho. Seu marido ligou a televisão e mexeu nos botões do controle remoto sem rumo. Max estava sendo profissional novamente, assim como sua esposa. Desligue a televisão, eu lhe peço, fale com ele, disse ela. É impossível, tudo bem, respondeu Max. Concordo, é impossível. Mas, pelo que parece, vai acontecer, eu disse. Você mesmo ouviu a resposta dela. E agora? Ele vai se casar com ela? Uma mãe não poderia aceitar a escolha de seu filho. Talvez não. Então, o que faremos? Diga-me, o mataremos ou nos mataremos? O que quer dizer com isso? Está sugerindo que aceitemos? Chamando essa garota de sua filha. E quem é você? Temos um bulldog francês. Max estava procurando uma esposa de propósito. Ele próprio também era contra essa união, ou seja, o casamento de seu único filho com uma garota sem linhagem, sem tribo. Não se tratava de uma questão de linhagem ou raça. A moça é bonita, admito isso. Mas ela cresceu sem família, criada por alguma avó no interior. Oliver, por sinal, recebeu uma educação brilhante. E ele não é mais um estudante, ele não é apenas o filho de pais ricos, ele tem seu próprio negócio. Ele poderia facilmente ter encontrado uma garota de seu círculo para multiplicar o capital dele e de seus pais. Mas não, ele encontrou essa Dina. Agora sua própria esposa está deitada no sofá chorando. Ana, já chega, não se preocupe. É claro que vou falar com ele. Mas mesmo que eu fale, qual é a tragédia? Não há nada de errado em se divorciar. Max, o que está dizendo? Você acha que é tão fácil se divorciar? É ainda mais provável ter filhos nesses casamentos do que em casamentos iguais. E a reputação conta para alguma coisa. Que milênio é esse? O crepúsculo nos olhos proclamado por Max, o bem lido. E onde e em que círculos o divórcio ou ter filhos separados é considerado repreensível? Sim, agora parece ridículo o fato de alguém ter se casado apenas uma vez. Pare com a histeria, por favor. Tudo bem. A reputação não significa nada para você, mas e o estado de espírito do seu filho? Como ele vai superar isso? Um casamento ruim. Divórcio. A esposa dele vai levá-lo à falência, disse meu marido na minha frente. O que mais ele pensa? Será que ele vai pecar diante de Deus? Será que ele vai perder dinheiro por causa daquela Dina? Talvez sim. É disso que ele tem medo, e é disso que eu tenho medo. E nós dois sabemos por quê. É nisso que precisamos prestar atenção, não na metafísica. Falarei com Dumbo sobre isso quando ele se acalmar e puder me dar alguns exemplos da vida real. Sim, Max sabia do que estava falando. Ele havia cometido erros em sua juventude e também em sua maturidade. E alguns lhe custaram muito caro. Ele estava explicando ao filho a que a promiscuidade em um relacionamento poderia levar. Sim, à primeira vista, Dina é um anjo do céu. Uma garota com doces, caixas de cordeiros de açúcar. Mas talvez tenha chegado a hora de perceber que esses cordeiros são exatamente o perigo. Ela deve advertir seu filho, não falar sobre uma raça que eles mesmos não têm. Max tinha exemplos. Afinal, ele era um grande sedutor de mulheres, e agora também é um. Mas ele contaria a seu filho, não a mim. No entanto, Ana adivinhou algo.
A presença de um filho fora do casamento não é escondida. Isso é óbvio. E algo mais. Mas tudo bem, eu lidei com isso da melhor maneira possível. Agora temos que começar de novo. Eu já tenho um filho. E minha saúde não é mais o que costumava ser. Oh, Oliver. Oliver é um cara tão inteligente, cauteloso, calculista e obstinado. Eu gostaria de ter sabido que ele se voltaria contra meus pais. Oliver se isolou em seu quarto, tentando realmente se acalmar após a conversa com seus pais. Sim, ele sabia que eles eram um pouco snobs. Ele entendia a aceitação meio tímida deles em relação à noiva, mas não tanto assim. Ele não podia deixar de levar sua amada para casa e apresentá-la a seus pais. Oh, ele teria imaginado a bagunça que seria. Ele não saberia. Então, após o casamento, ele teria apresentado o fato. Casado. Aqui está minha esposa legalmente casada, por favor, ame-a e respeite-a. Ou você nem os apresentaria? Por que algumas pessoas fazem isso? Afinal de contas, ele é um adulto independente. Ele tem sua própria renda estável, pode viver de forma independente como um homem casado, mas quem poderia imaginar que Dina não gostaria dele? E, mais importante, com o quê? Sim, ela é órfã e cresceu com a avó no vilarejo. E daí? Isso é uma vantagem. Ela chegou ao vilarejo sem conexões ou proteção, recebeu uma boa educação. Ela tem boa aparência. Seu comportamento, suas maneiras e seu senso de estilo são impecáveis. E, honestamente, ela não inventa coisas, não finge ser a filha do conde. Sim, ela não tem dinheiro. E daí? Hoje não há dinheiro e amanhã pode haver mais do que eles têm. Ou eles estão infelizes porque ela acabou de decidir se casar? Bem, aos 26 anos, já era hora. Ei, eles não deveriam ter feito isso do jeito que queriam. A questão do namoro. Eles simplesmente se envergonharam e compararam isso. E também magoaram a garota. Embora eu tenha que admitir que eles tentaram ser corajosos. Eles arrumaram a mesa para os convidados. Eles se comportaram bem, não mostraram sua atitude rude. Mas é por isso que Dina é inteligente, ela entendeu tudo. Ela percebeu a conversa da mãe e, às vezes, a zombaria quase descarada do pai. Ontem, quando Oliver a levou para casa depois daquela noite com uma careta de exaustão, ela disse: "Parece que eles não gostaram." Tive que parar o carro e convencê-la de que ela não estava se casando com os pais, mas com ele. Ele precisava dela e a amava, e ela era boa para seu coração e sua alma. Mas ainda assim, a opinião de seus pais. O que isso significa? Que se você brigar com eles agora por minha causa, daqui a alguns anos você perceberá que magoou a mamãe e o papai, e isso se transformará em negatividade na minha direção. Você pode ter quantas esposas quiser. Os pais estão por conta própria. Dina, por favor, não faça isso. Em primeiro lugar, eu lhe asseguro que não vou brigar com ninguém. E, em segundo lugar, diga-me, o que a faz pensar que eles têm algo contra você? Sim, é o primeiro encontro. Esses preconceitos são compreensíveis. Quero dizer, eles ainda não sabem o que esperar de você. E eu mesmo não sei do que eles têm medo. E, por via das dúvidas, eles esperam algo ruim. Bem, pelo menos não vamos brigar, certo? Não vou me agradar de seus pais, tentar mostrar minha melhor aparência. Eu sou quem eu sou. Você é ótimo. E eu sempre estarei do seu lado, não importa o que aconteça. E o fato de que só terei uma esposa também é inegável. Sim, ele e Dina estão bem. Ninguém jamais os separará. Se eu tiver que me separar de meus pais para ficar com ela. Bem, Oliver está preparado para isso. Afinal de contas, pai e mãe serão eles para sempre. Não haverá outro, assim como não haverá outro filho para eles. Então, houve uma batida na porta e seu pai entrou no quarto. Bem, o rebelde se acalmou? Ele perguntou em um tom de verificação. Ele não estava nervoso.
Está tudo bem. Pai. Acho que você e a mamãe estão nervosos, mas não sei do que se trata. Tudo parece estar bem. Você não deveria ter sido tão rude e arrogante. A propósito, a mamãe fica com raiva e chora porque tem pressão alta. O que há para chorar? Qual é a tragédia? Decidi me misturar com ladrões? Qual é o problema? Oliver, sinceramente, não entendeu. À primeira vista, nada mesmo. Garota bonita, sua terra natal. Ciúmes, é a aparência externa. Não dá nem para dizer que ela é da província. Você sabia, mesmo à primeira vista, que ela era um milagre? Exclamou o filho. Sim, eu sabia. Por que um milagre? Quantos anos ela tem? 22? 23. E como ela viveu desde que tinha o quê? 18 anos? Como, vindo de um vilarejo, ela se tornou Atena sozinha? Ou alguém a ajudou? Meu pai levantou uma sobrancelha. Aqui estamos, não vou ouvir insultos sobre minha noiva. Se você mesmo não gosta dela. Sim, eu sei, você sai de casa com ela e não quer mais nos conhecer, Max continuou para ele. Esse é um direito seu. Apenas pense nisso. Quanto tempo isso vai durar? Já sofri muito em minha vida por causa das mulheres, sabe? A ganância delas, o desejo não tanto de fazer a própria vida, mas de destruir a vida dos outros. Ele não estava se referindo a Deena, respondeu meu filho com firmeza. Você tem certeza, mas eu ainda o aconselharia a ser mais cuidadoso, mais circunspecto. Tente investigá-la, meu pai o aconselhou. Isso é tudo o que há para fazer, Oliver deu de ombros. Por que não? Eu confio nela, pai, e ela também confia em mim. Ela não vai me testar, vai? Nós sabemos tudo o que há para saber um sobre o outro. Oliver estava completamente convencido do que estava dizendo. Mas seu pai tinha uma opinião diferente. Ele tem certeza. E se ela já souber muito mais do que você pensa, sobre o estado de suas contas bancárias, os negócios de sua empresa, tudo, inclusive doenças da infância, qual foi a primeira vez que você beijou uma garota na quinta série? Oliver riu. Pai, desculpe, mas isso está ficando um pouco paranoico. Bem, olhe, mas ainda assim acredite em mim. Mas acredite em mim, finalmente, eu vivi minha vida e vi coisas. E desejo a você apenas o melhor. Serei o primeiro a me alegrar se tudo der certo para você. Tudo bem, você não quer ouvir sobre o que aconteceu em minha vida. Dizem que foi há muito tempo e não é verdade. Mas olhe para seus amigos. Eles não têm todos os tipos de incidentes de gravidade variável. Max falou sem pressão, apenas com cansaço. E, infelizmente, isso era o que mais afetava seu filho. Seu pai já havia saído e Oliver ficou sentado, digerindo a conversa. Sim, ele confiava completamente em Dinah. Ela nunca havia mentido para ele, nunca havia escondido nada dele, e ele nunca teve um único motivo para duvidar de sua amada. Mas ele também confiava em seu pai, e o pai obviamente só queria o melhor para o filho. Não havia dúvidas quanto a isso. E sim, Max tinha muita experiência, e não apenas em lidar com mulheres. Ele não ia se intrometer nos segredos do pai, mas as palavras dele sobre os incidentes que haviam acontecido com os amigos de Oliver o tocaram. Havia histórias de seus amigos, que lhes custaram muito nervosismo e, reconhecidamente, dinheiro. E como Oliver se movia principalmente em seu próprio círculo, seus conhecidos eram, em sua maioria, filhos de pais muito pobres, é de se admirar que tantos sofressem, de uma forma ou de outra, com a perfídia das mulheres. E se fosse apenas no início de sua juventude, jovem e inexperiente, mas mesmo agora seus colegas às vezes caíam em armadilhas melífluas. Ele se lembrou do rosto pálido do barão, com uma lágrima escorrendo, que recentemente havia ficado bêbado por vários dias. Depois de um colapso amoroso como esse. Eu a amava. Você acredita nisso? Não, eu realmente não a amava. Para sempre, sabe? Eu lhe dei minha alma, escrevi poesia, nunca compus.
E então fiquei acordado a noite toda e criei uma coroa de sonetos. E, afinal, não era a alma ou os sonetos que ela queria. Ela queria dinheiro. O que ela queria, você pergunta? Para sustentar seu amante. Ele estava na cadeia por agredi-la. Então ele precisava de passes de visita. Advogados para tirá-lo de lá mais cedo, para que ela possa lhe dar uma surra por tê-lo prendido. E eu lhe darei uma coroa de sonetos. Uma foto da vadia. Oliver a viu. Ela é muito bonita. Seus olhos também são sinceros. Extremamente envolvida em uma história tão feia. O outro camarada, Donald Togo, muitas vezes a vê na companhia de uma beleza que não dá para descrever. Não só essa beleza é tão inteligente, educada a uma milha de distância, é claro que o sangue nobre. Sama escrevia poemas e tocava piano, o que ele simplesmente não fazia. E descobriu-se que, no passado, ele se deteriorou. Então ele ascendeu à concubina de elite. Ela já havia roubado o dinheiro de algumas pessoas ricas, e Donald era uma delas. E ele também não se deleitava com o dinheiro, mas com o fato de não conseguir encontrar outra mulher como aquela. Ele deve ter cruzado o calcanhar esquerdo para não encontrar nenhuma. E ele? Você não sabe que tipo de mulher ela é? Eu faria qualquer coisa para roubar e matar, só para estar com ela. Pare! O que estou fazendo? Com quem a estou comparando e do que estou suspeitando? Você deve estar louco. E a quem estou dando ouvidos? Meu pai, que inventou todo tipo de coisa para me dissuadir de me casar. Os exemplos dele, guiados por comparsas que não eram espertos o suficiente para ver as princesas como seus monstros. Mas Diana é minha, totalmente diferente. Ela é um tipo diferente de garota. Embora, veja bem, isso seja provavelmente o que todos pensam. Não, Dina não é capaz de algo assim. Não vou testá-la. Eu nem sequer pensaria nisso. Só quero mostrar aos que me cercam como a garota é honesta e altruísta. Não será um teste, será um teste. Talvez, ao descobrir toda a verdade, meus pais mudem de atitude, e ela decidiu provar isso de uma forma bastante inofensiva. Em outra reunião, menos de uma semana antes do dia de seu casamento, Dina me disse que tinha de viajar muito a trabalho, para inspeções, para passar um tempo em lugares diferentes. Foi-lhe designado um carro com motorista para esse fim, mas com tão pouco sucesso que ela ainda precisa chamar um táxi com frequência. O carro quebrou ou o motorista não apareceu. E assim, 3 ou até 5 vezes por dia, ela precisa ir de táxi em táxi. Estou farto. Então, Dina, você tem uma licença. Mas eu tenho. Eu lhe disse que meu tio era instrutor de direção. O que acha? Ele me ensinou a dirigir quando eu tinha 20 anos. E tirei minha carteira de motorista na primeira tentativa. Mas eu não tenho carro, desculpe, ainda não comprei um, sorriu a moça. Não era uma dica. Dina nunca havia lhe pedido nada. Na verdade, ela se recusava a aceitar presentes caros. Mesmo no início do relacionamento, ela havia tentado lhe dar uma pulseira de ouro, e isso só a ofendeu. Ela teve que se desculpar com ele. Não sou seu parente nem seu amante. Eu entendo flores ou, digamos, comprar um café para você, mas por que ouro? Certamente não. Ele nunca insinuaria a ela que poderia lhe dar um carro. Mas um empréstimo sim. Bem, já que você tem uma licença. Deixe-me lhe dar uma procuração para o meu novo carro e dirigi-lo. Confie em mim. Não tem medo de que eu o arranhe? Não tenho medo nenhum, respondeu Oliver. Nem um pouco, tenho muito mais medo de não nos encontrarmos porque você está cansado e o próximo motorista de táxi acaba sendo um maníaco e um assassino e o leva para o desconhecido. Dina concordou e, no dia seguinte, dirigiu o carro de Oliver, sem saber que Oliver havia instalado uma câmera de vídeo escondida. Ela pôde ver imediatamente a filmagem em seu smartphone. Oliver tentou justificar para si mesmo sua preocupação e interesse pela garota. E o fato de que ele ainda estava preocupado desde o início, será que as câmeras não mostrariam algo de que ele não gostava muito?
Ele estava escondendo isso de si mesmo. No primeiro dia, nada aconteceu. Ele dirigiu a trabalho, não pegou nenhuma carona, apenas falou ao telefone com ele e Oliver para o trabalho. Portanto, não houve surpresas. O jovem já estava começando a sentir vergonha do que havia organizado e estava pronto para tirar a câmera e pedir desculpas. Ou não dizer nada, mas mesmo assim decidiu esperar mais alguns dias. E no dia seguinte ele viu algo que realmente não gostou. Dessa vez, a viagem claramente não era de negócios. A moça dirigiu até uma casa, parou, saiu do carro e esperou. Logo apareceu um homem, que não poderia ser considerado outra coisa senão o amante de uma mulher mais velha. Ele estava muito mal vestido. Mas sua aparência deixou Dina muito feliz. Ela foi até ele e o abraçou. Eles ficaram parados, como se estivessem se olhando com carinho. Qualquer pessoa que não conhecesse Dina poderia pensar que era o pai dela. Mas Oliver sabia que a garota não tinha pai. E esse homem, claramente abatido pela vida, não poderia ser seu parente. Então, quem era ele? Por que a alegria de conhecê-lo e o abraço? O casal entrou no carro e foi embora. Oliver, largando tudo, seguiu-os rapidamente, na esperança de ver algo que o tranquilizasse. O que poderia ser? Ele estava perdido em especulações. Por sorte, o caminho de Dina não era tão longe. Oliver estacionou o carro em um local deserto. Ele decidiu não se distrair olhando para a câmera e ver por si mesmo o que estava acontecendo dentro do carro. Quando parou, caminhou rapidamente até o carro e abriu a porta sem pensar mais. Sua amada estava sentada ao lado do homem, e eles estavam de mãos dadas e conversando. Os olhos de Dina brilhavam com lágrimas. A aparição inesperada de seu noivo a deixou constrangida. Ela não sabia nem mesmo o que dizer imediatamente. O homem também estava em silêncio, olhando para Oliver com surpresa. Ah, Oliver! Ele finalmente disse. Eu gostaria que você o conhecesse. Este é meu pai, Arnold. Este é o meu noivo. Este é o homem com quem vou me casar. Seu nome é Oliver. Como você está? Quando você o adotou? Parece que há poucos dias você não tinha um pai. Disse o jovem, indignado. Mas Dina recuperou a razão e assumiu o controle da situação. Por favor, sente-se, Oliver. Vejo que você decidiu seguir meu exemplo. Gostaria de saber o que você queria ver. Espere, criança, está claro. Ele está com ciúmes porque ama você. Acalme-se, criança. Eu sou realmente o pai dela, eu a adotei logo que ela nasceu. E passei os últimos anos, desculpe, na prisão, quero dizer, em um reformatório. Obviamente, eu tinha vergonha de admitir isso. Então, ela escondeu o fato de que tinha um parente assim. E então, felizmente, fui libertado um pouco antes. Foi assim que aconteceu. Aqui está seu certificado de liberdade condicional e outros documentos. Leia-os se não acredita em mim. E por que você deveria ter vergonha de mim? Não vou me recusar completamente, certo, filha? Sim, papai, eu nunca vou desistir de você. Oliver, o que você quer agora? Minha mãe está realmente morta, meu pai. Aqui está ela. E ele não vai fazer nada para nos atrapalhar. Mas também não posso excluí-lo de minha vida. Vou fazer tudo o que puder para ajudá-lo. Obrigada, Oliver. Isso é tudo o que eu esperava de você. Papai disse. Bem, tudo bem, eu concordo, disse Oliver, envergonhado. Desculpe-me, eu não estava pensando direito, na verdade. Não sei o que deu na minha cabeça de repente. E não entendo por que você estava escondendo isso. Como isso afetaria o que sinto por você? Eu amo você, então tenho que aceitar sua família também. Estou convidando você para o nosso casamento, Arnold. É depois de amanhã. E eu entendo que você pode ter alguns problemas. Mas eu lhe darei dinheiro para ir ao cabeleireiro e comprar um terno. Ou, se não houver tempo para comprar, quando puder, eu lhe empresto um dos meus.
Você e eu temos números quase idênticos. Obrigada, Oliver, disse Dinah. Não precisa se preocupar. Você não precisa de dinheiro. Eu mesma posso ajudar meu pai com isso, e ficarei muito feliz, papai, em vê-lo no meu casamento. Está tudo certo. Não precisa se preocupar. Não vou estragar seu casamento. Não irei ao cartório de registro civil. Você assina sem eu estar lá. Irei ao restaurante, darei os parabéns e ficarei quieto no canto. Entendo que os pais do noivo, mesmo que não conheçam minha biografia, ficarão com raiva de mim, não importa como eu me vista. Agora foi a vez de Oliver ficar agoniado. Vamos lá, meus pais não terão nada contra mim. Eles ficarão encantados em conhecê-la, ele murmurou, percebendo a falsidade que estava dizendo. Dinah também percebeu isso. E ela até se perguntou se suas futuras sogras iriam ao casamento. Elas realmente haviam aceitado a escolha de seu filho? Ele não sabia se devia ficar feliz ou triste. No fundo, Dinah teria ficado feliz em ter um casamento sem os pais. Ela não temia tanto que seu pai fizesse ou dissesse algo errado. Ela tinha certeza de que nada disso aconteceria. Mas sua sogra poderia ser abertamente prejudicial ao seu casamento, eles não fariam isso. Mas é bem possível que isso não aconteça sem comentários maliciosos. E mesmo que eles apenas ficassem sentados com um olhar de descontentamento, já estragariam seriamente seu humor. Mas a garota sabia muito bem que não poderia viver sem seus pais, e Oliver não concordaria em realizar um casamento sem eles. E muitas pessoas ao seu redor não entenderiam, então o que ela iria tolerar? Não há nada de errado em não gostar dos pais de seu amado. O pai, por outro lado, provavelmente se comportará de forma decente. E assim chegou o dia do casamento. Não havia muitos convidados. Apenas amigos íntimos da noiva e do noivo e os pais de Oliver. A cerimônia solene no palácio do casamento foi um sucesso. Max e Anna podem não ter ficado muito felizes, mas também não demonstraram muita tristeza com o casamento do filho. Oliver conversou com eles e explicou como Dinah é maravilhosa. Ele acredita nela 100% e acha que seu pai e sua mãe também se apaixonarão por ela em breve, portanto, não há necessidade de estragar o relacionamento. Entenda, não vamos ficar juntos por 3 dias ou 3 anos. Vamos ficar juntos por toda a vida, o que significa que também vamos viver juntos de forma pacífica e amigável. Mas que outra escolha nós temos? Anna suspirou. É claro, não vamos estragar nossas férias. Bem, filho, com o que você está preocupado? Acalme-se, seu pai o tranquilizou. Tudo ficará bem. Não temos nada contra sua noiva. Depois de parabenizar o jovem casal após a cerimônia de registro, todos foram juntos para o restaurante. Dinah olhou em volta ansiosa. Ela ainda não tinha visto seu pai. E ela deveria apresentá-lo a seus novos parentes. O salão de banquetes não era o maior, mas também não era pequeno. Dinah sabia muito bem que seu pai não queria se sentar com ninguém, mas separadamente. E a mesa para isso não ficava longe dos jovens, mas sem companhia desnecessária. Ela duvidava que ele fosse se juntar imediatamente à sogra. Mas agora, finalmente, ele apareceu. Ela admirou sua filha, que estava excepcionalmente bem em seu traje de noiva. Ele olhou ao redor da sala. Ela se dirigiu ao seu assento. Então ele se sentou, mas seus olhos caíram sobre os pais do genro, e Arnold congelou de espanto. O fato é que ele conhecia bem essas pessoas, e não as conhecia da melhor maneira. Foi graças ao pai de Oliver que ele havia sido preso uma vez, e não por culpa própria. Mas ele não ia ter um confronto no casamento de sua filha, então se recompôs rapidamente, puxou a cadeira para trás, sentou-se à mesa e percebeu que não seria capaz de brincar com uma alegria serena. Ele foi assaltado por pesadas lembranças que, a princípio, lhe trouxeram alegria. Era uma vez, há quase 30 anos, um jovem recém-casado que trabalhava como motorista para uma família rica. O trabalho de Arnold lhe agradava. Ele recebia um salário decente e era tratado como um assistente. Os proprietários, marido e mulher, estavam indo bem.
Tudo estava indo bem até que um dia o proprietário foi encontrado morto em seu carro. E foi Arnold quem o encontrou. Ele se tornou o principal suspeito e depois o acusado. E isso apesar do fato de que não havia nenhuma prova contra ele. No início, não havia provas, mas, no decorrer do julgamento, a infeliz viúva começou a apresentar as provas mais bizarras contra Arnold. Ela os inundou de lágrimas e alegou que o motorista havia repetidamente feito avanços indecentes para ela, e que ela acabou reclamando com o marido. O motorista e o proprietário entraram em conflito por causa disso. Suas palavras foram confirmadas por um amigo da família que disse ter testemunhado o conflito e que o motorista estava fazendo ameaças. Arnold não tinha provas e não provou sua inocência, por isso foi condenado a 15 anos. Somente sua jovem esposa acreditou nele, que não abandonou o marido, apoiou-o, escreveu-lhe cartas e foi visitá-lo. Graças a ela, Dinah nasceu. Graças a ela, Dinah nasceu. Ela não podia lutar por sua absolvição e libertação, pois não tinha conhecimento, experiência e, o mais importante, dinheiro. Na visita seguinte, ela lhe contou que a viúva do homem assassinado havia se casado pouco tempo depois com o mesmo amigo da família que havia corroborado seu testemunho. Se houvesse um advogado inteligente, ele poderia, com base nisso, provar a inocência de Arnold. Mas onde ele poderia encontrar um? E então, quando a filha de Arnold ainda não estava na escola, sua mãe morreu. Dinah só não foi parar em um orfanato graças à sua avó, que criou a criança sozinha durante todos esses anos. Arnold, quando saiu da prisão, viu sua filha adolescente e quis começar uma vida honesta. Mas onde um homem que havia cumprido sua pena sob tal artigo poderia encontrar um emprego? Era muito difícil. E ele queria muito ajudar sua filha. Como resultado, por desespero, ele logo foi mandado de volta para a prisão. Mas com uma sentença muito mais leve. Apenas 5 anos. E agora ele está solto. Foi difícil para ele encontrar sua filha. Ele estava tão feliz que ela estava indo bem, que estava se casando. E agora, ao que parece, Dinah se tornará membro da família das pessoas que destruíram a vida de seu pai. E as coisas também não estavam indo muito bem em suas próprias vidas. Bem, Arnold, já adulto, aprendeu muitas coisas interessantes sobre Max e Anna. Acontece que o pai do noivo também reconheceu seu antigo inimigo e nem sequer pensou em sentir culpa pelo homem em cuja vida ele havia desempenhado um papel tão terrível. Pelo contrário, ele decidiu eliminá-lo da vida de sua família para que alguns segredos nunca viessem à tona. Talvez isso a livrasse de uma nora indesejada. Pensando nisso, quando viu Arnold, ela deu um sorriso predatório e se aproximou do microfone. Caros convidados, gostaria de informá-los que hoje teremos uma dupla comemoração. Primeiro, o casamento de meu filho e, segundo, a libertação da prisão de meu pai, a noiva de minha estimada casamenteira. Vamos dar uma salva de palmas a um homem que foi julgado 2 vezes, cumpriu quase 20 anos de prisão, inclusive por assassinato. Mas ele não se abateu. Ele se sente ótimo e até compareceu ao casamento da filha sem gastar um centavo. Isso foi totalmente inesperado para todos. Alguns dos convidados aplaudiram confusos, enquanto o restante de nós ficou sentado sem saber como reagir a tal demarche. Não que Arnold estivesse confuso. Ele estava quase desnorteado com o discurso de seu parente. Afinal de contas, foi por sua culpa que ele foi para a cadeia. E agora o homem que provavelmente era o responsável pelo assassinato o estava envergonhando tão descaradamente na frente de todos. Mas ele não queria falar sobre isso em voz alta, para não estragar completamente a festa de sua filha. Ele nem mesmo tentou se aproximar do microfone. Levantou-se, fez uma reverência aos convidados, foi até a namorada e deu-lhe um beijo no rosto. Desculpe, minha filha, eu não sabia que você ia se casar. Mas você provavelmente também não sabe. Ele se virou para Oliver. Você sabe que não é o verdadeiro filho daqueles dois? Eles o adotaram quando bebê para herdar de seu pai, que eles mataram juntos. E me armaram uma cilada. Portanto, tenha isso em mente. E, em geral, seja feliz. Você não é responsável pelos pecados de seus pais, de seus irmãos ou de seus pais adotivos.
E ele foi embora. Os noivos ficaram perdidos, olhando um para o outro. Oliver foi o primeiro a recobrar o juízo. Não vamos descobrir nada agora. Vamos fazer deste o dia mais feliz de nossas vidas. E descobriremos o resto depois. Eu realmente não sabia de nada, e provavelmente você também não sabia. Depois disso, o casamento em si assumiu um cenário ligeiramente diferente. Max tentou se aproximar de seu filho e iniciar uma conversa com ele. Ana, no entanto, alegou problemas de saúde e foi embora. A noiva chorou. A comemoração chegou a um fim incômodo. O jovem casal não foi para a luxuosa casa do noivo e de seus pais, mas para um hotel, onde decidiram passar a noite de núpcias e se acalmar um pouco depois do que havia acontecido. Mas eles não entenderam o que havia acontecido. E na casa de Oliver, o confronto entre seus pais estava em pleno andamento. Seu idiota! Ana gritou. Mais de que adiantou eu me ouvir pelo menos uma vez na vida? Meu coração me disse que todo esse evento não levaria a nada de bom. Dina! De onde veio isso? Como eu queria evitar isso? Mas você chorou como um bebê. O divórcio não é um problema de reputação. Besteira, deixe-os se casar. Então eles se casaram. E você não tem problema em ficar na cadeia. Que prisão? Vamos lá, não é nada demais. Todo o tempo já passou. Esse maldito condenado não vai conseguir provar nada, vai começar a falar demais. Ele vai acabar voltando para o lugar de onde veio? Não me importa se ele for alguém, o que isso tem a ver comigo? Durante um quarto de século, tudo correu conforme o planejado, tudo foi perfeito. E agora, aqui estamos nós. Quer ele prove ou não, ele contou toda a história. O que acontece agora? O que você acha que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Oliver, que tipo de idiota acredita no que um criminoso condenado diz? Não sei o que ele disse por maldade. E se ele souber? E se ele souber? Ana tomou os comprimidos. Ela se deitou no quarto, mas não conseguia se acalmar. Todas as complexas reviravoltas de sua vida complicada passaram diante de seus olhos. E como ela havia tido sorte no início. Em sua juventude, ela conseguiu se casar com um jovem empresário promissor. Ela se tornou uma mulher rica. Viveu uma vida com a qual muitas pessoas jamais sonhariam. E então seu marido arranjou uma amante. E não apenas por diversão, mas por amor. E ele decidiu se divorciar de Ana. Ela tentou impedir isso, mas em vão. Ela até ameaçou cometer suicídio. E fazer coisas horríveis ao marido e à namorada dele. Mas não, ele permaneceu firme em sua decisão. Aparentemente, era amor verdadeiro. Além disso, a vadia havia decidido ter um filho dele. Ou seja, fazer algo que Ana não podia fazer. Ela estava ameaçando perder tudo o que a havia humilhado. A mulher não podia aceitar isso. Um divórcio e um casamento definitivo, mas já com uma amante grávida. Seu marido adiou o casamento por causa de problemas com a gravidez, e ela estava constantemente no hospital. O que isso significava? Talvez não houvesse bebê e eles ficariam separados. Não era suficiente para nós que o bebê aparecesse, então meu marido também adotou o bebê e reescreveu seu testamento, deixando tudo para o recém-nascido e sua mãe. Tivemos que agir imediatamente antes que o divórcio fosse assinado. Felizmente, o marido tinha um parceiro e um velho inimigo. O próprio Max. Com ele, Ana conspirou e ele conseguiu eliminar o marido dela, desviando todas as suspeitas de si mesmo e colocando outro homem como motorista. Não poderia ter sido melhor. Tudo correu bem com a senhora. Ela nunca se recuperou do parto, ainda estava no hospital. E depois de saber que seu amante havia morrido antes que pudesse pedi-la em casamento, ela também morreu. De um ataque cardíaco ou de outra coisa. Graças a alguns subornos bastante pesados, eles conseguiram se casar rapidamente com Max e adotar um herdeiro, Oliver. E tudo, ao que parece, a vida foi um sucesso, tornando-se os pais legais do pequeno milionário,
eles tinham acesso ao dinheiro dele e eles próprios não corriam nenhum risco. E tudo teria sido maravilhoso, se não fosse pela pobre Dinah, que ninguém menos que o próprio demônio havia se infiltrado em Oliver. Como isso pôde acontecer? Max entrou silenciosamente na sala. Ele se sentou ao lado de sua esposa. Não havia muito amor entre eles desde o início. Mas eles precisavam um do outro. Além disso, eles compartilhavam um segredo obscuro. Mais de um. Ele lhe disse suavemente: "Está tudo bem, querida. Não foi tão ruim assim. Oliver virá, conversaremos com ele e descobriremos como ele se sente. Talvez ele nem tenha pensado em acreditar nesse criminoso. E mesmo que tenha pensado, podemos explicar tudo sem entrar em detalhes. Vamos pensar no que diremos se algo acontecer. Afinal de contas, minha querida, você realmente se importa tanto com a opinião dele? Digamos que ele nos rejeite, que já temos tudo o que precisamos. E se quisermos, teremos o resto. Ou será que você tem sentimentos de mãe? Sim, que se danem os sentimentos, Ana os deixou de lado. Não se trata de sentimentos, Max. É sobre a vida dar uma guinada para pior. Digamos que divórcios, filhos ilegítimos e tudo mais não sejam um grande problema. Mas se a notícia sobre nosso passado se espalhar, quem se importa? Quer seja comprovado ou não, o boato permanece. É isso, nossa reputação está arruinada, as pessoas terão vergonha de nos ver. Sim, vamos embora. Podemos lidar com qualquer coisa. Já passamos por coisas piores. E se o Oliver torcer o rabo, nós vamos nos safar. Não se assuste. Ninguém vai matá-lo. Há maneiras melhores do que essa. Que tal assumirmos o negócio dele? Parece bom para mim. Você poderia consertá-lo? Pateticamente, Ana perguntou. Quando viu que não? Não. Tudo bem, eu não poderia impedir o casamento. Mas foi aí que o amor, o chamado amor, entrou em cena. Infelizmente, não sou muito competente nisso. Mas nos negócios eu sou. Portanto, não hesite. Eles não precisavam se explicar. Ninguém pediu explicações. Oliver e sua jovem esposa só chegaram à casa de seus pais alguns dias depois. Ele imediatamente anunciou que estava indo buscar suas coisas. Com licença, os chamados pais. Mas esses dias descobri que o pai de Tina estava certo. Eu sou o filho adotivo. Não posso dizer que vocês foram um pai e uma mãe tão desprezíveis, mas ainda assim, vocês não são meus pais e ainda há algumas coisas desagradáveis sobre nossa ascendência. Portanto, Dinah e eu vamos viver separados. Afinal de contas, não somos dependentes um do outro. Tenho meu próprio negócio, meus próprios assuntos e espero que não tenhamos nenhuma reivindicação um do outro. E não quero me aprofundar muito no passado, simplesmente porque não espero encontrar respostas para todas as perguntas, que são muitas. Está bem, não o farei. Você realmente é um filho adotivo. Respondeu Max calmamente. O fato de termos escondido isso é compreensível. Mas o resto, você realmente acredita nos delírios bêbados daquele criminoso, seu sogro, e cospe em sua mãe e em mim? Eu não cuspo em ninguém. Só queremos viver separados. Sou um homem adulto e casado. Além disso, entendo que não podemos viver juntos agora. Anne tentou encenar a tragédia e começou a se preocupar com a situação, lamentando o filho ingrato. Mas, percebendo que a atuação não seria apreciada, ela interrompeu. Você deveria ser grato a nós, disse, decidindo reservar a última palavra. E é bem possível que ainda se arrependa de suas palavras e venha nos pedir ajuda. E você ficará envergonhado, espero, porque não seremos lembrados pelo mal. Max preferiu se abster completamente de qualquer preço e simplesmente deu de ombros diante das palavras do filho. Parecia-lhe inútil envolver Oliver e ele considerava bom deixar as coisas como estavam. Pelo menos enquanto ele tivesse suas próprias ideias sobre o que fazer em seguida. Por enquanto, ele não tinha intenção de informar ninguém sobre elas.
Quando Oliver se despediu friamente, eles saíram. Max entrou no quarto de sua esposa. Ele andava de um canto a outro, incapaz de reprimir sua raiva. Está tudo bem, como você pode ver. Inclusive nossa reputação. Esse idiota decidiu não investigar mais e saiu de casa como todas as pessoas normais. Quem mora com os pais hoje em dia? Todo mundo se casa e sai para viver em grande estilo. Funcionou exatamente da mesma forma para nós. Então, está tudo bem? Pare de se assustar. Sei exatamente como vou mostrar a ele que, afinal, é preciso ouvir um pouco seus pais. Sim, Max está fazendo o que se propôs a fazer. Eu gostaria que ele estivesse completamente falido, sabe, que não tivesse mais nada, que viesse rastejando de joelhos implorando por pão. E assim ele fará, minha querida. Max quase cantou. Terminada a lua de mel de 2 semanas, Oliver foi trabalhar. As coisas em sua empresa sempre iam bem, então ele não se preocupava com a possibilidade de algo ruim acontecer sem ele. E as coisas estavam indo muito bem. O gerente o havia apresentado a um novo fornecedor, alguém confiável e muito útil para a empresa, pelo menos era o que parecia. Como Oliver poderia saber que seu pai adotivo, Max, havia colocado esse homem em contato com ele? Esse fornecedor era de fato um homem experiente e bem informado, mas não no ramo de suprimentos. Ele havia se infiltrado na empresa para arruiná-la, e nisso ele não tinha igual. Ele planejava com astúcia e discrição. Por um longo tempo, ninguém conseguia entender por que as coisas estavam piorando a cada dia. Alguns meses depois, a empresa estava à beira da falência e Oliver percebeu que era improvável que fosse possível sair da situação. Ele precisava de uma grande quantia de dinheiro e quase não tinha mais dinheiro. Será que ele deveria pedir dinheiro ao pai? Ele poderia ter dinheiro, mas Oliver nem sequer havia pensado nisso. Mesmo quando percebeu que provavelmente teria de desistir de seu negócio, ele não procurou Max. Ele começou a suspeitar cada vez mais que poderia ter desempenhado um papel na ruína da empresa. Foi um período muito difícil. O jovem empresário só conseguia encontrar conforto em casa com Dina, que o apoiava em tudo e o consolava, assegurando-lhe que nunca perderiam um ao outro. Oliver, podemos realmente deixar tudo? Não posso nos ver sofrendo por causa dessa empresa. Do que vamos viver? Íamos comprar uma casa e agora não temos nada para pagar o aluguel no próximo mês. O que fazer? Perguntou Dina. Mas ouça, se as coisas continuarem como estão na sua empresa, você não conseguirá pagar de qualquer maneira. Por favor, não se endividem. Ouvi dizer que eles o aconselham a fazer um empréstimo, e não um pequeno. Isso é muito perigoso. Concordo com você. Não vou fazer um empréstimo, mas o que posso fazer? Se você concordar em abrir mão de tudo, podemos ir para o campo. Tenho uma casa lá, bastante robusta e habitável. É claro que não é o que você está acostumado, mas o que você pode fazer? Vamos trabalhar e, aos poucos, tudo voltará ao normal. Hoje em dia há muitas pessoas que fazem casas de campo tão bonitas que qualquer mansão ficaria com inveja. Eu acredito nisso. Mas é preciso saber como fazer tudo. E eu sou um homem da cidade. Não tenho ideia do que é necessário para tornar uma casa de campo pelo menos habitável. O telhado está vazando e não tenho ideia de como consertar. Não consigo nem fazer o fogão derreter. Você aprenderá, Oliver. Não é uma ciência tão difícil. Além disso, vamos levar meu pai conosco. Ele não tem nada para fazer na cidade. Não consegue um emprego fixo. Ele fica doente com frequência. Ele cresceu no campo e sempre teve suas mãos no pote de biscoitos. E daí? Eles pensaram, ponderaram e hesitaram. Chamaram Arnold para o conselho. Ele ficou encantado com a ideia. Durante muito tempo, ele sonhou em se mudar para a vila, mas não se atreveu. Não havia nada para fazer lá sozinho, e com uma família jovem? Nem todo mundo seria capaz. Afinal de contas, eles se mudaram para o campo. Oliver vendeu seu luxuoso carro estrangeiro.
E muitas outras coisas de que não precisava, havia dinheiro para todos os tipos de implementos agrícolas. Era possível começar a viver, organizar sua vida, começar uma fazenda. E então Dina anunciou que estava esperando um filho. E a alegria de seus homens não podia acabar. Os pais adotivos de Oliver também estavam felizes. Quando descobriram que seu filho estava arruinado, eles estavam esperando que ele viesse implorar por misericórdia, porque ele e sua jovem esposa simplesmente não tinham onde morar. Portanto, não tinham para onde ir. É claro que eles viriam. Ana estava ensaiando para si mesma uma resposta furiosa de seu filho adotivo que não apreciava seus pais, não os ouvia, não éramos nativos, vocês não precisavam de nós, e quando você beliscou o rabo, ele pulou. E quem lhe disse que o aceitaríamos depois de todos os insultos que ouviu? Depois de ter cuspido em nós? Saia daqui e vá pedir ajuda ao seu sogro, o NCO, o criminoso. Talvez ele o acolha. Não sei onde ele mora, um lugar para os sem-teto? Talvez haja um lugar para você lá também. Mas esses discursos ficaram sem resposta. Oliver nunca veio pedir ajuda. Mas Max chegou em casa um dia e, feliz, contou à sua esposa: soube da notícia sobre meu filho. Você vai rir um pouco, mas eles se mudaram para o campo. Acontece que nossa linda noiva tem uma cabana com pés de galinha. Foi para lá que eles se mudaram. Eles se mudaram? Diga-me, ele está tão orgulhoso que nem veio nos ver. Bem, o que importa para ele? Não é nada demais. Ele vai morar lá, torcer o rabo das vacas e voltar para o vilarejo. Quanto tempo isso vai durar? Viver no campo? Não, é melhor ele não voltar. Não consigo imaginar o que ele fará naquele vilarejo. Ele vai beber até morrer em uma clareira ou o que quer que eles comam. Não é como se eles estivessem indo sozinhos. E eles levaram o pai daquele criminoso com eles. Você pode imaginar o que eles farão lá? Os cônjuges estavam se divertindo como crianças, especulando sobre a degradação futura de alguém que havia sido considerado seu filho por anos. Eles não tinham nenhuma simpatia por Oliver, muito menos por Diana e seus possíveis filhos. Eles profetizaram todo tipo de problema, e os jovens nunca deram em nada. Eles podem não ter tido uma vida rica ou fácil, mas viviam juntos e esperavam o melhor. Arnold estava feliz por voltar às suas raízes. Dean também estava acostumado com tudo. E até Oliver se acostumou rapidamente. Ele participava com entusiasmo das tarefas domésticas sob a direção de seu sogro. Tudo estava indo maravilhosamente bem, embora a falta de dinheiro muitas vezes cobrisse seu preço. Oliver percebeu que a única coisa que eles podiam esperar era uma boa colheita. Vendê-la pelo menos lhes traria alguma renda. No fim das contas, seu sogro tinha outro sonho, não totalmente realista, como ele mesmo percebeu, mas ainda assim. Durante minha última estadia na prisão, ele me contou: conheci um avô. Ele era velho e doente. Ele havia passado toda a sua vida na prisão, é claro. Ele me contou seu segredo em agradecimento a um favor. Quando foi solto, ele roubou uma joalheria. Havia muitos objetos de valor, mas ele nunca chegou a usá-los. Ele foi pego, mas escondeu tudo em um lugar secreto. Ele me contou sobre esse lugar, que não fica longe de nós, em um vilarejo abandonado. Ele acreditava que logo seria libertado e não queria que as mercadorias fossem desperdiçadas. Ele não tinha família, tinha ficado sozinho a vida toda. Ele me contou sobre isso antes de morrer. Então decidi dar uma olhada. Ele se lembrava bem dos pontos de referência. Se eu encontrar algo, compartilharei com você. Você realmente acredita em milagres? Acha que é verdade? Desculpe-me, mas na sua idade, procurar tesouros de piratas é uma estupidez. Dina o ignorou. Eu concordo. A probabilidade é quase zero. Mas é ou quase o que me preocupa. E se o velho não estivesse mentindo? E por que ele faria isso quando está prestes a morrer? Bem, ninguém me proíbe de ir verificar. A vila está abandonada, portanto não corro perigo.
Você só estaria perdendo seu tempo. Que tempo? Não vou passar um ano lá. Vou apenas dar uma olhada e voltarei em 1 ou 2 dias, no máximo 3. Nada acontecerá com você sem mim. E assim, sem pensar 2 vezes, parti. Não sei se havia sonhado com isso ou se apenas queria passear por minha terra natal. Afinal de contas, nasci e fui criado aqui. Certa vez, andei por toda essa área a pé. Cheguei a um vilarejo abandonado e lá encontrei uma cabana abandonada. Parecia ser o lugar ideal para mim. Tudo o que eu tinha de fazer era entrar no porão, o que, por si só, não era seguro. A casa mal estava de pé. Com cautela, abri a porta e entrei, e fiquei surpreso ao descobrir que a casa estava ocupada. Havia um garoto de cerca de 7 anos escondido no canto. "O que você está fazendo aqui?" Perguntei surpreso. "Eu moro aqui, o que você quer?" Respondeu o menino, desafiadoramente. "Vim ver quem mora aqui, como Mowgli." "Por que você está aqui?" Perguntei. "Estou sozinho, sem meus pais. Fugi do orfanato. Se quiser me mandar de volta para lá, é melhor ir, eu ficarei aqui." O menino respondeu. "E como você vive aqui? Sozinho? O que você come?" Eu lhe perguntei. "O que for preciso." O menino respondeu com uma voz que denunciava sua fome. Ele era pequeno, e sua impertinência era uma reação defensiva. Aparentemente, ele havia sofrido muitos maus tratos, especialmente no orfanato. "Bem, vamos sair daqui sem fazer barulho. Eu tenho comida e vou levá-lo para minha casa para que possamos viver juntos", ofereci. Eu ofereci. "Qual é o seu nome?" Perguntei. "Evan." O garoto respondeu. "Muito bom. E eu sou o tio Arnold. Já nos conhecemos. Você está pronto para vir comigo?" Perguntei. "Sim, vamos." Evan concordou. "Pegue um pouco de comida e me espere lá fora. Vou passar no porão a trabalho." Eu disse. "Não há nada lá. Eu já estive lá. Só latas." Disse Evan. "Não estou interessado em bancos. Vou dar uma olhada." Eu disse. É claro que não encontrei nenhum tesouro. Talvez não houvesse nenhum, ou alguém já o havia encontrado antes? O que eu esperava encontrar? Mas encontrei uma criança que realmente precisava de um adulto. E Arnold não se importava em cuidar de uma criança. Afinal de contas, ele não teve que ver sua filha crescer em sua vida. Mas o que aconteceria agora? Um filho ou um neto? Foi isso que ele disse quando chegou em casa.